E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Melo e a gente está aqui em mais um episódio, nosso sexto episódio da segunda temporada Negros na Política, né? Esse sexto episódio a gente vai discutir a temática dos trabalhadores. Então, o nome desse episódio é Trabalhadores e Política, e eu estou aqui com o meu colega Marcos Vinícius. Olá, gente. E a gente vai entrevistar uma pessoa muito especial, uma liderança histórica no movimento grevista dos trabalhadores, né? Que é o Bruno Gari, ou Bruno da Rosa, como a gente conhece ele, né? E eu queria adiantar aqui que ele foi o meu candidato, né, a deputado estadual nas eleições de 2018. Eu votei no Bruno, né? Então, lá no podcast, a gente estava querendo encontrar uma pessoa para a gente entrevistar. Eu falei assim, pô, vamos entrevistar um trabalhador, né, discutindo política. Aí eu falei, por que não entrevistar o Bruno Gari, né? Que foi esse meu candidato que eu queria muito que fosse eleito lá em 2018, né? E aí, para nossos ouvintes, a gente queria aqui perguntar para você, Bruno, a pergunta de praxe, né? Quem é você? Se você puder falar um pouquinho sobre você para os nossos ouvintes. Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer aí o espaço, agradecer a oportunidade. Não é em qualquer momento, eu acho que é importante registrar que nós negros temos uma possibilidade de falar da nossa vida, falar da nossa família, falar de como a gente vive, do local da onde a gente fala. Eu sou Bruno da Rosa, tenho 37 anos, sou pai da Maria Luísa, de 14, pai do Arthur, de 7. São as duas maravilhas da minha vida. É assim, eu sou morador da Zona Norte, do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Moro em Quintino nesse momento, né? Eu venho de uma realidade muito concreta, né? Do que é ser negro e do que é viver na periferia, né? Eu tenho 4 irmãos, 2 irmãs, 3 irmãs e um irmão. Sou filho da Rosa, então é importante deixar por que o nome é Rosa. Quando a gente era muito jovem, a gente era muito arteiro. E no subúrbio tinha muita área de lazer, né? Então tinha um cara que alugava a bicicleta era muito cara, a gente não tinha condições, chamava Seu Leitão. E geralmente Seu Leitão sempre falava, os filhos da Rosa sempre vêm aqui no domingo alugar bicicleta. Né? Era um coroa, muito gente boa. Então, por isso que no bairro onde eu resido, todo mundo me chama de Bruno da Rosa, né? Eu venho de uma família muito humilde, né? De trabalhadores. A minha mãe, empregada doméstica, o meu pai era um trabalhador da antiga Telerge. E a gente viveu a maioria do tempo, agora deu um tiro aqui, para vocês terem ideia. Eu moro no Quintino, no Morro da Caixa d'Água. E é isso que, desde quando a gente vive, a gente sente, né? Nós vivemos cercado de um medo e tentando, obviamente, proteger a nossa família, os nossos, né? Eu venho desse lugar, então a expressão e a forma que eu falo tem por objetivo ser desse lugar e tentar apresentar para todo mundo como a gente vive, né? Eu sou apaixonado assim pelas crianças, pela minha família, minhas irmãs são maravilhosas, entendeu? A minha mãe também. O meu pai tem 10 anos de falecido, então a gente desde pequeno já teve que organizar a vida para garantir a sobrevivência da família, né? Eu tenho um irmão e o meu primeiro emprego, eu lembro, com 13 anos, eu ia para a escola, uma escola pública, na parte da manhã. Na parte da tarde, eu ia trabalhar de engraxate no centro da cidade, numa banquinha que meu tio tinha, né? Obviamente, para colocar alguma coisa em casa, né? Não só para ajudar minha mãe, que era doméstica, era um trabalho informal, mas também para dar alguma coisa para os meus irmãos mais novos, né? Então, a vida toda, eu gosto de apresentar essas realidades concretas que foram, obviamente, construindo o que eu sou hoje, né? A gente vivia num tempo que não mudou muita coisa para o dia de hoje, e algumas imagens ficaram muito marcadas na minha vida, né? Eu peguei uma parte, era muito jovem, a gente sempre brincava muito na rua, soltar pipa, jogar bola, peão, essas coisas da periferia, né? E já naquele momento, a gente via qual era a realidade concreta, né?
Uma coisa que me marcou muito quando a gente é jovem, eu morava em um outro morro, acho que foi em 94, se não me engano, o Exército, né, que caminhava em torno das ocupações das favelas, e com aqueles tanques blindados enormes correndo, e toda vez que eles passavam, de alguma forma a gente saía correndo, assustado. E isso teve uma marca muito grande na minha vida, porque naquele momento eu não compreendia o que estava acontecendo, né? Esses momentos marcaram porque foram parte cotidiana de como a gente negro, pobre, favelado era tratado, né? Tanto do ponto de vista do Exército quanto da polícia, né? Teve um episódio nosso que a gente estava jogando bola na descida do morro e parou uma viatura da Polícia Civil. E parou todo mundo, colocou todo mundo na parede. E falou: o que vocês estão fazendo aí? A gente falou: estamos jogando bola. E um amigo meu, o nome dele era Mimi, riu, porque ficou nervoso. E a polícia deu um pescotapa nele, cara. Era de um absurdo, de uma barbaridade tremenda, né? E isso foi fazendo com que eu me interessasse cada vez mais, não só em compreender o meu espaço ali, mas também em compreender o que estava ao meu redor. Essas marcas da juventude, da infância, me fizeram perceber, já naquele momento, que nós não tínhamos que aceitar tudo aquilo que faziam com a gente, sabe? Porque era muito duro. E a gente foi, obviamente, tentando buscar alguma saída, alguma coisa que nos ajudasse, né? Eu tinha uma avó e um avô que eram maravilhosos, Dona Júlia e Senhor Wilson, que ajudaram muito na nossa criação, né? Porque é isso, as famílias periféricas sempre têm que ter uma proteção aqui, porque o salário não dá para comer, não dá para viver, e os avós cumprem um papel fundamental nisso, né? Lembro que às vezes quando a gente não tinha o que comer em casa, toda a família tinha que ir para a casa da avó, do avô, para fazer uma refeição, para ter o cuidado de saúde também, que era bastante precário, né? E a própria eu tive muitas experiências e me espelhei muito, que meu avô era formado, e ele sempre tratou a escola, a educação, como parte fundamental da criação. Então, os meus avós eram muito rígidos nesse critério da educação, né? Tanto para ir à escola e para aproveitar esse espaço que, ainda que precário, era a perspectiva que eles vinham para a gente ter minimamente uma condição de vida melhor, né? Isso foi um propulsor, me ajudou muito a compreender, me ajudou muito a fazer muitas relações. A gente na escola era maravilhoso, porque a gente tinha uma relação muito de amizade, de afetiva, de cuidado, sabe? Foram momentos muito lindos e muito impressionantes para a minha vida e muito marcantes, né? Até hoje a gente tem um grupo de uma galera que estudou no primário, era primário, e essa galera segue se encontrando. Então, esse exemplo foi um exemplo fundamental. Eu vivo ainda no mesmo local que eu fui nascido e criado, né? Aqui, eu nasci no Hospital Salgado Filho, morei na Abolição, vivo em Quintino, tudo bairros bem próximos do subúrbio do Rio de Janeiro, né? E a gente, a cada passo, a cada momento, sabe, a gente vê a vida diferente nos locais, sabe, da onde a gente veio, da onde a gente existe, as mudanças objetivas. E eu fui muito feliz e sou muito feliz aqui, né? Eu acho que esse lugar é o nosso lugar, é o lugar que tem uma história, e eu luto para preservar isso, né? Preservar as histórias boas desses lugares, com essa família linda, com os filhos. Eu sou exatamente isso. Então, eu sou apaixonado pelo subúrbio do Rio de Janeiro, é onde eu vivi a minha juventude, os melhores tempos da minha vida, fazendo muitos amigos, tendo uma família muito unida. Meu irmão é uma fera, minhas irmãs, nossa, são gente da gente muito importante para mim. E é por aí, né? O Bruno começa a falar desse lugar e as suas histórias, elas partem desse lugar, né?
Primeiro que tudo que eu aprendi na vida não foi dentro de uma universidade, né? Não foi efetivamente a forma que eu me expresso, não foi para a universidade, não foi. Foi na vida real da ampla maioria da juventude negra e pobre das periferias, né? Bom, e essa foi a apresentação aí do Bruno da Rosa, né, como ele próprio se intitulou. A gente ficou muito alegre de você estar aqui com a gente, muito feliz pelo aceite do convite e espero que os ouvintes curtam muito aí, né, essa conversa aí, que vai ser muito dinâmica para a gente. Vamos então agora... Só uma coisinha, Felipe, até para acrescentar, porque eu achei muito interessante assim, na apresentação do Bruno, é que o Bruno levanta muito da formação dele de outras experiências negras, né? De como que também, coisas que você levantou desse subúrbio que a gente brinca na rua, desses colegas que você constrói na escola, dessas experiências do outro te chamar, né? Do seu vizinho te chamar, esse aqui sei lá, o Bruno da Rosa, que é o nome da mãe, né? E é sempre isso, a gente é sempre referenciado como filho de alguém, né? As pessoas você não conhece o sobrenome da pessoa, você conhece quem é a mãe dessa pessoa. E isso é muito, muito característico do Rio de Janeiro e característico da gente, assim, né? Outros de nós, eu fui um que também sou identificado assim, como o filho da Márcia e o neto da Francisca. Então, assim, é uma coisa muito característica, eu achei muito interessante e importante, né, de ser mencionado, que constrói nossas características, as nossas subjetividades, tá? Mas vai lá, Felipe, vai lá, continua aí na apresentação. Não, então agora a gente dá início, para continuar o papo legal com o Bruno, né, na roda de saberes. Então, Bruno, agora, começando aqui a entrevista, eu queria falar, a partir da sua apresentação, como eu te conheci, né? Eu lembro que eu estava assistindo a TV, né, na época, eu já era do PSOL, né, estava muito próximo ao partido, e aí eu vi, né, aquela manifestação grevista maravilhosa em 2014, 2015, né, e aquela foto que divulgaram o tempo todo, né, de dois garis em cima de uma lata de lixo, né, colocando a mão assim, né, tipo, fazendo uma comparação com o Lenin, né, digamos assim, né, e aí eu vi aquela foto e aquela presença muito forte, né, dos garis em luta por seus direitos, aquela coisa toda. Então eu fiquei muito impactado com aquilo tudo, né? A categoria se revoltando, né? A categoria reivindicando seus direitos como qualquer outro trabalhador da cidade do Rio de Janeiro, né? Mas não foi em 2014, 2015 que eu te conheci, foi na verdade em 2018, num dos atos contra o Bolsonaro, se eu não me engano, lá não sei se foi na Cinelândia, eu acho que foi na Cinelândia. E aí eu tirei uma foto, que tem, depois eu posso até divulgar uma foto, colocando, né? Meu candidato é Gari Grevista, né? 50-300, né? Bruno Gari. E aí, então é isso. Essa foi a forma como eu te conheci. Aí eu queria agora perguntar um pouco para você expor para os nossos ouvintes um pouco, né? E se os ouvintes não sabem, né? O Bruno e o André Balbina, que é o companheiro dele, foram demitidos, né? Injustamente, legalmente, né, na greve de agora, que teve essa greve histórica em 2014 e 2015, teve uma greve recente, né, dos garis na cidade do Rio de Janeiro, com certeza vocês devem ter lembrado nos noticiários, né, foi muito divulgado, e se eu não me engano, você foi demitido em outubro de 2021 e até agora ele está em luta pela sua reintegração do cargo. Mas antes de a gente falar disso, dessa questão, que é urgente para a gente, que é a nossa também ação política para com vocês, de lutar pela reintegração do cargo de vocês, que eu queria que você falasse um pouquinho como é, para você expor para os nossos ouvintes, o cotidiano de trabalho de um gari na cidade do Rio de Janeiro. Como é o trabalho, quais são suas demandas imediatas, suas reivindicações imediatas, e o que é ser gari nessa cidade? Eu queria que você comentasse um pouco para a gente, Bruno. Eu acho que essa pergunta do ponto de vista muito importante. Primeiro, que localiza bem da onde a gente fala, né? A ampla maioria da categoria é negra, né? Do ponto de vista do serviço operacional. Aqueles que varrem rua, que coletam lixo, aquelas que fazem comida nas escolas, que estão nos hospitais.
Essa categoria é muito importante para a cidade, primeiro, que a Conlub é uma das principais empresas de limpeza urbana da América Latina, né? Conta com cerca de 21 mil trabalhadores, 14 mil garis, estamos por aí. E o cotidiano desses trabalhadores é muito duro. Primeiro porque tem uma atividade pesada e muito cansativo, né? E segundo que, ao longo dos anos, para você ter uma ideia, para colocar um marco, eu entrei na Conlub em 2006, né? Desde 2006, o que a gente vinha da Conlub era quase uma escravidão, né? As próprias estruturas da Conlub, se vocês perceberem andarem no Rio de Janeiro, são embaixo de viadutos, construções bem antigas que parecem, inclusive, as senzalas, né? Se a gente tem uma gerência de piedade aqui que parece uma senzala, efetivamente. Os trabalhadores e trabalhadoras da Conlub, ao longo dos anos, e aí tem um tema mais político que é importante entrar, se a gente não faz esse debate no marco político, a gente também não consegue amostrar quem são, de fato, aqueles que precarizam a vida dos trabalhadores. Ao longo dos anos, todos os prefeitos que passaram, de alguma forma, precarizaram ainda mais a Conlub, né? Tanto no tema das demandas, porque falta mão de obra, né? A gente tem uma empresa que, a partir de algumas movimentações, pegou-se outros contratos e, obviamente, não teve concurso, né, ao longo desse processo. E aí, parceiro, falta equipamento de proteção individual, falta buzeguinho, falta luva. Para vocês terem uma ideia, em alguns lugares não tem água potável, não tem banheiro feminino. O clube tem cerca de 142 agências, gerências que a gente chama aqui. Muitas delas não têm condições mínimas de condição de atender os trabalhadores, né? Eu lembro disso porque a gente, a partir da nossa movimentação, dos companheiros que a gente construiu nessa luta, antes de chegar a 2014, 2015, teve uma gerência na Muda que foi encontrado um rato dentro da cisterna. É desse jeito que os trabalhadores da Conlub viviam, e os trabalhadores bebiam aquela água. Do processo de 2006 para cá, a gente vivia no chicote mesmo. No chicote, as chefias, na sua grande maioria, brancas, dando ordens abusivas, escrotas, inclusive assediando moralmente, fisicamente, e tem um elemento que é importante, e as mulheres sexualmente. Porque tem vários relatos de companheiras que, de alguma forma, sofreram estupro por chefes imediatos. E aí, diretores, gerentes, encarregados. Isso na Conlub segue sendo, infelizmente, uma política concreta da gestão da empresa, né? Então, falando isso num histórico de 10, 12 anos que vem se aprofundando essas medidas, né? E como a gente chega aí? A partir desse histórico muito duro, muito pesado, os trabalhadores da Conlub, na sua grande maioria, acordam 4 horas, 3 horas da manhã para chegarem no trabalho às 7, morando do outro lado da cidade, do outro lado, em Campo Grande, para chegar no centro, ou para chegar em Paquetá, ou para chegar na Tijuca, e minimamente não tem condições, de todo esse trajeto, e chegam depois de uma jornada de 7 horas, de 8 horas, né, no caso, atrás de um caminhão para coletar 24 toneladas com 3 homens, 24 toneladas de lixo, companheiros, em cada viagem, ou varrer 4, 5 ruas por dia. Então, é nesse cenário que, de 2006 para cá, eu começo a me localizar dentro da luta da empresa, né? O meu treinamento, eu fiz todos os processos e tal, e teve uma coisa que me chamou muito a atenção. No meu treinamento, quando foi para a etapa final para falar com a psicóloga da empresa, porque era assim, tu fazia o físico, fazia a prova escrita, fazia o físico, e depois saúde, e no final era o treinamento, falar com o psicólogo assistente social. E tinha uma mulher branca dando esse treinamento de psicóloga para a gente, e ela falou assim, em 2006, eu lembro disso até hoje, ela falou: vocês vão ter que engolir muito sapo e vão ter que abaixar a cabeça, porque a Conlub funciona assim. Uma mulher branca falando para mais de 30 pessoas negras, entre mulheres e homens, que nós deveríamos abaixar a cabeça. E aquilo, por dentro, me fez um mal e me fez várias reflexões, e eu não consegui entubar aquilo, né? Aconteceu, beleza, mas a gente sempre pensando como a gente poderia responder esse processo, né?
E eu lembro que na jornada de junho começou um processo de explosão por saúde e educação. Nesse momento eu estava no segundo período da faculdade que eu não consegui concluir, e eu comecei a falar, porra, isso não dá para a gente, está um massacre no trabalho, está um massacre aqui, a gente está tendo que pagar a universidade privada, porque é um direito estudar numa universidade pública, e eu fui começando não, nós temos que fazer alguma coisa, e fui para as jornadas de junho, né? Com vários outros amigos, gente que a gente conhecia na rua, que estava indignada pela situação da vida da nossa classe, e foi protestar, né? Gente de carne e osso, gente normal que encontrava na esquina e tal. E a jornada de junho foi um divisor de águas para mim. Que eu falei, nós temos condições de enfrentar o assédio moral, enfrentar o assédio psicológico, as questões, a precarização do trabalho dentro da Conlúbio, e aquilo foi fundamental para que, quando chegasse em 2014, nós pudéssemos romper todas as amarras que estavam colocadas para a categoria. Eu lembro que o nosso salário era R$ 783. R$ 783 um pai de família recebia para trabalhar na Conlúbio. E, além de todos esses problemas das condições de trabalho, a vida estava muito difícil, não dava para alimentar as famílias, né? Eu lembro que os companheiros no local de trabalho saíam de casa 3 horas, chegavam às 6h20, 6h30 no trabalho, e às vezes a chefia tirava o pão, a única refeição desse cara, tirava o pão e o Nescau, porque ele chegou um pouco atrasado e não deixavam a galera comer. A única refeição, o cara saiu 3 horas da manhã de casa. E isso foi transbordando até que a gente chega em 2014, né? E 2014 foi tudo aquilo que a gente queria demonstrar. Primeiro, tirar essa categoria da invisibilidade, porque as pessoas passavam na rua e não reconheciam o Gari, parece que era outra pessoa, não reconhecia o trabalho e a importância das trabalhadoras e trabalhadores da Conlúbio para a cidade, né? E nós fomos ao enfrentamento, porque aquela situação não podia passar mais, era inaceitável, estava transbordando já o nosso sentimento, né? Não dava, tinha que fazer alguma coisa, tinha que parar aquele absurdo. E nós, de forma organizada, de forma coletiva, naquele momento eu lembro que quem era o PMDB, era Eduardo Paes, e o PT, Edson Pires, o vice-prefeito, né? Tiveram toda uma política de tentar criminalizar a gente negro porque está lutando. Isso é um outro debate, porque a categoria era majoritariamente negra. E essa greve demonstrou a que servem esses governos, a que serve, inclusive, a justiça, porque deferia interditos proibitórios porque a gente estava lutando em defesa da nossa família e da nossa vida. Nós fomos, por 2 ou 3 vezes, quase presos. Nós não podíamos chegar numa porta de uma gerência. Por quê? O que a gente estava fazendo? A gente estava reivindicando os nossos direitos da nossa família, direito de greve. E essa greve, 8 dias de greve, demonstrou muito para nós. E a principal vitória dessa greve foi a vitória política, da consciência da nossa classe preta, pobre e favelada, que a ampla maioria dos garis moram quarto, sala, cozinha, banheiro, e enfrentam a precarização dos serviços de saúde, a falta de saneamento, e aquilo foi, para nós, a maior expressão política de quando nós nos organizamos, nos unimos e nos organizamos, nós temos condições de derrotar qualquer um que seja. E isso foi importante porque eu lembro, após a greve, que a gente conseguiu 47% de aumento no ticket de alimentação e no salário, o dia seguinte foi uma outra coisa. Nós chegávamos nos locais de trabalho e a nossa classe estava feliz. Nossa classe sentia que ela podia fazer qualquer coisa naquele momento. Então, por isso que eu sempre, quando me refiro à greve de 2014, eu me refiro como uma greve histórica da categoria, tanto no ponto de vista político, quanto no ponto de vista da luta sindical, porque essa greve também demonstrou como se faz um sindicalismo combativo, de luta. A categoria elegia trabalhadores e trabalhadoras em suas comissões de negociação. E todos aqueles que não seguiam
o que a categoria decidia, eram expulsos da comissão e era se votada outra comissão de negociação. Isso também, para o movimento sindical, é fundamental. Os trabalhadores só faziam o que a base decidia. E os 8 dias foram assim, tanto de votações de novas comissões, quanto passeatas, atividades de convencimento nos locais de trabalho, para garantir efetivamente a greve. Porque aí a gente tinha o governo, que era nosso principal inimigo, a direção do sindicato, que assinou um acordo, e por isso que a greve explodiu, sem consentimento da categoria, sem uma assembleia, a justiça e todos os setores repressivos da sociedade. Nós éramos seguidos por viaturas da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Federal. Então, essa vitória política nos colocou em outro patamar de organização e mobilização para a nossa classe. E logo depois veio o processo também de mobilização de 2015, né? Que a prefeitura, novamente, com o objetivo de derrotar a categoria, não queria nem pagar a inflação. Nem a inflação. E a gente seguiu uma luta também heróica, histórica. A greve, eu costumo dizer, até o momento, a greve de 2015 foi maior do que a de 2014. O principal problema foi que a prefeitura tinha um plano de contingência. E aí entra outro debate nosso, de nós negros. A prefeitura foi para as favelas, foi para as periferias, foi para onde tem gente pobre, se aproveitando da pobreza para contratar pessoas em situação de rua, os nossos negros, por R$50 ou R$100 para fazer o serviço dos garis pela cidade. E eu lembro que a gente estava num ato marchando pela presidente Vargas e a Globo, a mídia burguesa, disse que a prefeitura não estava fazendo isso. E ao lado passa um morador em situação de rua, um contêiner varrendo a rua. E a gente falou, vocês estão dizendo que não está fazendo isso? Olha aqui lá de vocês. E aí foi que é onde a gente conseguiu explodir e apresentar a realidade, né? Porque naquele momento também o governo queria colocar os nossos contra nós mesmos, né? Porque, óbvio, a situação de vida era muito ruim, as pessoas precisavam comer, precisavam se alimentar, e viam naquela possibilidade uma necessidade de resolver os problemas da sua vida, da fome, do desemprego, da miséria, né? Após essa greve, que também conseguiu um reajuste acima da inflação, a prefeitura atuou com uma política de ataque contra as lideranças da greve, né? Ela demitiu eu e mais 40, 50 cabeças aí do movimento, da linha de frente, né? E nós iniciamos uma campanha política, porque eles tentavam dividir a nossa classe, e a gente apresentou, seguimos a continuidade do processo de mobilização e conseguimos a reintegração de vários e vários ativistas da categoria, né? Então, eu fico 11 meses fora e depois volto para a categoria pela reintegração. E o pior, na sentença, a maioria das sentenças reconhecem a perseguição política e a prática antissindical contra os ativistas e os trabalhadores da Conlurb. Eu tive que ir para a delegacia, prestar depoimento porque que eu estava fazendo greve. É de um absurdo, é de uma brutalidade, sabe? E a gente não se pode naturalizar essa violência contra o povo negro pobre da favela, porque está lutando para sobreviver. E, obviamente, a gente também teve muito apoio, uma rede de solidariedade a nível nacional. Isso também foi importante para dar visibilidade ao que estava acontecendo no Rio de Janeiro, né? O próprio Sotomayor, que é um desembargador, escreveu um artigo em 2015 falando do massacre que estava acontecendo no Rio de Janeiro contra os garis, né? E nesse mesmo momento tinha um processo de mobilização dos profissionais da educação também, que se enfrentavam por reajuste, por dignidade. Tinham vários levantes também do processo da juventude também que estava na luta. Então, a gente tinha todos os elementos aí para uma explosão da nossa classe, né? E aí, a gente segue organizando, a gente volta para a categoria, segue organizando o trabalho de base, organizando a luta. A gente vem de um processo de mobilização já em 2019 também, que a gente arranca, eles queriam dar 3,7, a gente consegue 4,7, 1% a mais do que eles iriam dar. Uma greve menor, mais importante para responder
a política da prefeitura, que naquele momento era o prefeito Marcelo Crivella, né? Que também tinha como objetivo fazer da Colube cabide de emprego, né? Foi o tema da Márcia, das cirurgias, se vocês lembram, foi o tema do loteamento por pastores, por uma série de agentes amigos da campanha que foram aprofundando o loteamento da companhia, né? E a gente chega na pandemia. Se a gente pega esse processo, a gente chega na pandemia, né? Uma das categorias mais importantes para a limpeza da cidade, no início da pandemia, não tinha luva, não tinha máscara, não tinha álcool em gel, e em alguma gerência não tinha água potável. A gente fez um processo de mobilização pela base, porque a direção do sindicato era uma direção vinculada ao UGT, uma direção que só atrai a categoria, está há 30 anos sentado lá, mas não faz nada absolutamente para se enfrentar com a empresa. Ele serve sendo uma secretaria da Conlub, como um agente que atua em defesa da empresa, e a gente começou um processo de mobilização. Pra vocês terem ideia, eu era cipeiro, né? Eu denunciei esse caso e a prefeitura me deu 5 dias por eu denunciar na minha gerência que estava faltando máscara, álcool em gel, luva. E nesse processo, mesmo eles me punindo, houve uma movimentação no levante da categoria, que nesse sentido estava sendo discutida a vida dos trabalhadores. Nós tivemos vários e várias trabalhadores e trabalhadoras que perderam a vida por Covid, né? Por falta de uma política de saúde pública, né? Por falta de cuidado, por falta do mínimo básico, que era garantir os equipamentos de proteção. Em outros locais também foram companheiros pela internet fazendo vídeos, até que explodiu, né? E nesse momento, no início da minha punição, a gente faz uma série de reivindicações para a Conlub, álcool em gel, máscara, água, a jornada reduzida, porque os nossos locais são muito precários, então a gente propôs uma escala dia sim, dia não, que efetivamente, por força do processo de mobilização, a gente conseguiu arrancar. Depois do processo... Porque, nesse momento, estava também se enfrentando com uma política do Bolsonaro, né? Que o Covid não pega em atleta, as pessoas morriam nos hospitais e tinham uma série de fake news, porque é óbvio que era o processo bolsonarista, né? Deslegitimar a ciência para, obviamente, ter essas mentiras difundidas em tudo quanto era lugar. E era importante combater no plano político também a política do Bolsonaro, né? Porque era uma necessidade também colocar esse cara para fora naquele momento e também apontar uma saída para a nossa classe que estava morrendo, né? Os principais trabalhadores e trabalhadoras impactados e mortos na pandemia foram gente negra, pobre, favelada do subúrbio, das periferias. Fomos nós que estávamos morrendo. Assim, recuperando até essa questão sua mesmo dos trabalhadores negros, que não são vistos como trabalhadores, eu acho que ficou bem nítido a sua fala quando você fala que as pessoas não olhavam um gari na rua e parecia que não era pessoa, não é um trabalhador, não é visto enquanto trabalhador, né? E de que forma vocês foram costurando essa mobilização da greve de 2014, da greve de 2015, e como que essas condições de trabalho de vocês, elas geram força para vocês criticarem e tentarem novas formas de mobilização, né? Novas formas de atuação, porque aquelas que estavam não representavam vocês. E aí, a minha pergunta é, como que foi esse processo de construção, né, dessa mobilização? Como que vocês conseguiram construir aquela indignação cotidiana em uma luta coletiva? Sabe? Eu queria entender um pouco isso. E aproveitando, né, de que forma a gente torna essa indignação cotidiana em luta coletiva mais permanente? Porque os nossos ganhos, eles são ali pontuais,
mas tem outras coisas que a gente precisa avançar ainda mais, né? Como você mesmo colocou, na pandemia, existiu uma forte articulação para não colocar trabalho doméstico, trabalhadoras domésticas, como trabalho prioritário, onde elas não pudessem ficar em casa, né? Vocês estavam nas ruas, os trabalhadores de mercado também, e não foram incluídas na vacinação, sabe? Não era grupo prioritário. Então, vocês são o quê? Né? E é aquilo, assim, são os trabalhadores que mais morreram, né? São as pessoas negras. A gente tem uma taxa de mortalidade imensa. E se você for pegar as primeiras fotos dos primeiros dias de vacinação, quem são as pessoas que estavam se vacinando? Entendeu? Então, assim, eu acho interessante a gente avançar um pouco nessa questão da luta, da mobilização permanente, como que a gente transforma. Eu queria ouvir um pouco você. O sentimento da categoria é óbvio que em toda luta ele é preciso ser canalizado para algo, né? Para algum lugar, né? E a gente tinha muito isso, embora a gente tenha um trabalho muito precário, a gente utilizava do Facebook como ferramenta para tentar chegar em todos esses locais, né? Então, a greve de 2014 acontece sobre uma organização do Facebook. A gente vai parar dia tal. E como isso acontece? O sindicato assina o acordo e vai uma galera para o sindicato. E lá a gente obriga o sindicato a assinar a greve a partir de 0 horas. E aí, com uma xerox, os companheiros que estavam nesse momento lá, a gente começa a ir visitar as gerências e a incluir os companheiros, os trabalhadores no processo de paralisação de 2014. Tanto pelo Facebook, quanto ligando, fulano, é greve, nós vamos parar a gerência. E as gerências, pelo próprio sentimento de indignação, já iam se aglutinando e iam se organizando para a paralisação. E todo dia a gente tinha um local que a gente se organizava para dar as coordenadas unitárias para seguir as atividades de convencimento e para seguir e já marcar a próxima mobilização no dia seguinte, para que a gente encontrasse a classe e desse os encaminhamentos da continuidade da luta. Esse processo, e aí o instrumento, a internet, teve um papel importante em 2014. Em 2015, em 2019, nós já atuamos de uma outra forma, né? Nós já tínhamos um trabalho de base mais consolidado, já seguíamos fazendo reuniões semanais com o conjunto do ativismo, e isso também nos possibilitou, tanto do ponto de vista organizativo, quanto do ponto de vista de preparar as assembleias para terem as votações na qual a gente queria que passasse, e a organização da categoria, né? Eu acho que o trabalho de base de formiguinha, indo nos locais de trabalho, depois das jornadas dos ativistas, era uma tarefa fundamental que ajudava a construir essa indignação, né? Você pega a Colurbi, está em todo o Rio de Janeiro. É óbvio que a gente não ia conseguir, nem nós, nem os outros setores conseguir visitar todas as gerências, né? Mas as reuniões cumpriam esse papel, tanto de organizar, quanto de apresentar uma política para a categoria, para ir construindo por fora da direção do sindicato, que é importante, né, dizer isso, e com a força de nós, com nós mesmos, né? Eu queria retomar o tema da pandemia, que eu acho que a gente precisa colocar isso, né? O tema da pandemia demonstra o racismo estrutural, gente. É isso. Nós fomos os últimos, quase os últimos a entrar para vacinar. Por quê? Além de tudo isso, a gente teve que fazer luta para vacinar. A gente fez luta, a gente fez 2 atos na porta da prefeitura para exigir vacinação, porque nós não estávamos dentro dos grupos prioritários. Quem cuida da cidade não está dentro dos grupos prioritários. A galera do que trabalha em mercado, os garis, as domésticas, nós somos o quê? Nós somos negros, companheiros, é isso. E nós estávamos morrendo. As próprias pesquisas já apontavam naquele momento que o principal índice de contaminação era nas periferias, eram nas favelas. A gente tinha os transportes públicos, na qual os camaradas aí utilizam
abarrotados os trens, os metrôs, os ônibus, e era nós que estávamos morrendo, né? Em contrapartida, o governo do Bolsonaro incentivava, dizia que era uma gripezinha, porque ele tinha um objetivo, é racista. O Bolsonaro é racista. Então, para ele, as nossas vidas tanto faz, tanto importa. É nessa discussão que a gente consegue fazer esse debate do racismo estrutural e apontar sobre uma concepção de classe, né? Porque todos esses trabalhadores que deveriam estar no grupo prioritário não estavam. Então, é essa a política que Bolsonaro, e nos estados e municípios também, que eram governados por os outros setores, que são alternativos ao Bolsonaro, estavam aplicando. Se a gente pega na Bahia, se a gente pega outros elementos, a gente vai ver também que tinha uma política, de fato, contra a nossa classe, porque nós estávamos defendendo a vida, né? E em meio a esse processo, há um levante nosso, do movimento negro, dos trabalhadores, que fazem protestos também na pandemia, né? Por vacina, por condições de vida, por sobreviver. A gente era parte desse processo, no caso, a organização na qual eu construo, assim como outros companheiros, a CST e o Combate, eram parte desse processo de construção dessa luta unitária. E era importante, porque quem tinha condição de viver, porque tinha grana, porque tinha como comer, naquele momento havia um debate também entre as organizações, né? A nossa classe estava morrendo e a gente tinha que ir na rua para garantir que não morresse mais gente, porque nós estávamos sendo contaminados já. E a gente teve muita crítica sobre esse processo, né? Porque aí é uma definição também importante, porque efetivamente os setores que atuavam contra o processo de mobilização com todos os cuidados tinham uma outra concepção e a disputa daquele momento era uma outra, era desgaste do Bolsonaro para o processo eleitoral. E isso era importante também, porque éramos nós que estávamos sentindo na pele, né? Era nós que estávamos sofrendo, era nós que estávamos morrendo. E para nós era fundamental, nesse momento, fazer alguma coisa e confiar no processo de luta para a gente, obviamente, ter mais condições e, efetivamente, condições de viver. A luta pela vacina foi uma luta negra também, fundamental, por vacinação. E era possível que não tivesse tantas mortes, que se a gente tivesse acelerado o processo de mobilização pelas maiores centrais, pelos partidos de oposição, nós teríamos condições de estar falando aqui para mais pessoas. A gente não teria tantas mortes negras desse processo de pandemia, porque a minha família, os meus amigos, onde a gente passava, tinha gente morrendo, sabe? E era tão duro para nós, porque eram os nossos que estavam morrendo. Então, a resposta foi uma resposta importante que cumpriu um papel na conjuntura, na pandemia, não que já passou, mas importante para que tivesse vacina, tivesse condições de trabalho, tivesse direitos, né? E aí a gente pega o tema da greve, e aí a gente passa por 2019, né, o processo de mobilização, e aí é importante, quando a gente chega em 2022, e aí todo o debate político, eu acho que a gente deve gastar muita caneta para falar com os trabalhadores honestos, para falar com gente que está indecisa, está em dúvida. Em 2022, os trabalhadores da Conlub chegam com 3 anos de salário congelado, pela medida do governo Bolsonaro, congelamento salarial, congelamento na carreira, a medida provisória 173, e a gente chega com 4 anos com um ticket de alimentação congelado. Enquanto a classe estava tendo seus direitos retirados, a política do governo Bolsonaro estava enriquecendo 10 meia dúzia de super ricaços. Enquanto a nossa classe não tinha que comer, tinha gente ganhando grana, entendeu? Tinha gente se enriquecendo. A gente pega os dados da pandemia, a gente vai ver. Bruno, deixa eu interromper um pouquinho, que eu queria até fazer uma pergunta para você relacionada a isso, né? Como você está falando da mobilização, desse cotidiano, das perdas, né? E aí eu queria perguntar para você, porque você foi um trabalhador que
se tornou uma liderança, né, política, né, e trouxe esse cotidiano todo para dentro da discussão do parlamento, da política institucional, porque você foi candidato a deputado. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que você lida com essa questão da formação política dos seus e da sua própria, no sentido assim, porque quando a gente estava nos outros episódios falando com a Bene e tal, ela falou da necessidade da gente construir uma bancada negra, porque, pensar, a gente tem a bancada dos evangélicos, bancada ruralista, bancada das armas, e tipo, tem a bancada negra, a bancada das mulheres e a bancada dos trabalhadores. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa luta para formar politicamente mais trabalhadores da sua categoria, para que essas reivindicações estejam na greve, no sindicato, mas mais do que isso, que vocês estejam representados e se representem propriamente, porque vocês são trabalhadores lá dentro do parlamento. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, da formação política e de como debater essa política do cotidiano lá dentro. Como garantir uma bancada dos trabalhadores, Bruno? Queria que você respondesse um pouco. Sim. Eu acho que essa pergunta é fundamental e ela está vinculada direto ao nosso processo de luta aqui pelos garis, né? Em 2022, e esse é o melhor exemplo que vai responder essa pergunta, em 2022 nós se enfrentamos diante de umas condições adversas, diante da ampla maioria da esquerda que dizia que não era possível fazer luta, que não era possível garantir salário. Nós enfrentamos a prefeitura, a justiça, a polícia, a guarda municipal, enfrentamos tudo. A proposta da prefeitura era 2,43. Nós conseguimos 8% e 6% no ticket. Como a gente conseguiu isso? Com muita unidade e com muita luta da nossa categoria. Porque é o seguinte, nós aqui, negros, e é importante, a gente vai lutar a vida toda para defender a nossa vida, para lutar pelos nossos direitos, para lutar contra a retirada, contra os ataques de qualquer governo. E nós precisamos transformar essa luta que acontece nos processos de mobilização, que acontece nos enfrentamentos por mais verbas na saúde, na educação, contra as reformas, em lutas concretas. Porque eu, você, o camarada ali, a menina, vamos lutar a vida toda, porque nós vivemos dentro de uma sociedade capitalista, preconceituosa, racista, e nós vamos ter que mudar isso, nós vamos ter que colocar isso abaixo. E a principal tarefa, e aí estou respondendo, nós, trabalhadores, os patrões, eles dizem para a gente é o seguinte, os patrões falam, nós temos que votar nos candidatos dos empresários, dos banqueiros, daqueles que atacam os nossos direitos. As burocracias sindicais dizem o seguinte, os trabalhadores não podem se envolver na política. E, nesse momento, é tão fundamental para nós construir novas direções políticas para a nossa classe. Direções que, tanto no enfrentamento na luta cotidiana, mas que também se apresente no processo eleitoral, não que nós estamos com a ilusão que nós podemos resolver a vida da classe trabalhadora pelo processo eleitoral, mas disputar o processo eleitoral para ajudar as novas direções do movimento, para ter novas direções políticas que apontem um caminho que, nesse momento, é tão fundamental com a independência de classe, é uma necessidade nossa. Ter novas expressões como alternativas políticas é fundamental. Eu fui candidato para dar voz a quem não tem vez. Essa palavra é tudo. Nós, que somos das periferias, nós que somos da classe, queremos dar voz a quem não tem vez. E disputar o parlamento, sabendo da concorrência desigual, é parte fundamental desse processo. Por isso, nós temos que eleger cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras que o parlamento esteja a serviço da luta da nossa classe, que o parlamento seja uma tribuna de denúncia para tudo o que acontece contra nós, seja na classe, seja na juventude, seja nas periferias. Gente, mataram 23 pessoas, gente. 23 é inadmissível, sabe? Então, ter instrumentos no parlamento é importante para cumprir esse papel dos processos de luta e mobilização e, óbvio, ter outras alternativas
para defender a nossa classe, e isso está intimamente ligado no processo de mobilização e de luta, né? Então, tu luta, constrói novas direções, o país precisa de novas direções, o país precisa de pessoas que vão dizer verdade para os trabalhadores de como a gente vai sair da crise, de como a gente vai apresentar uma proposta por fora do sistema. O sistema capitalista não dá, está falido. O sistema capitalista mais e mais produz pobreza, desigualdade, racismo estrutural. Então, nós precisamos dizer que tudo isso que está aí não vai. E ter essas expressões políticas no parlamento é parte fundamental. Nós precisamos dizer a verdade. Um exemplo, eu vou numa gerência e o cara fala assim, Bruno, qual é a tua posição política? O que vão fazer? A gente diz a verdade para ele. Para ter uma candidatura que cumpra um papel fundamental, é preciso falar, companheiro, tem um punhado de pessoas que ganham mais de 45% de tudo aquilo que a gente produz sem fazer nada. E nós precisamos suspender a dívida pública. Tem um pequeno setor da sociedade que tem muita grana que nunca fez nada. Então, por isso, nós precisamos taxar as grandes fortunas para ter hospital, para ter investimento na educação, para ter investimento na saúde. E todos esses governos e a maioria das alternativas que estão aí não vão conseguir fazer isso, porque estão atreladas ao sistema capitalista, estão atreladas àqueles que financiam suas campanhas. Então, esse processo eleitoral é muito rico. Primeiro que nos dá a possibilidade de dialogar com um amplo setor da nossa classe e apresentar uma proposta de fato que vai mudar a vida dos trabalhadores. Se a gente pega o tema da universidade agora, é uma pancada os cortes que estão acontecendo. Significa que nós e os nossos vão estar fora da universidade. Significa que cada vez mais se diminui o espaço dos filhos da classe trabalhadora para estarem nesse processo. E aí, se a gente pega o geral, as privatizações, então é importante apresentar um projeto, uma alternativa, primeiro, com independente de classe, segundo, que apresente um programa para a nossa classe, para que tenha emprego, saúde e educação. Não é possível, não é normal que taxe as grandes fortunas, entendeu? Que tem recomposição da inflação todo ano, para que a nossa classe tenha condições. Ah, Bruno, isso aí é uma utopia. Não, é realidade. Quando a classe trabalhadora e o parlamento está a serviço disso, nós temos melhores condições de colocar. É uma tarefa fácil, companheiros? Não. Mas é tudo aquilo que nos move a dar um passo à frente, a disputar o parlamento, a fazer todo esse debate e a construir uma alternativa nossa, da nossa classe. Primeiro que nós não queremos que ninguém fale com a gente. Esse papo aqui é o que deixa mais claro. Nós temos voz, nós temos vez e nós conseguimos falar em qualquer lugar, para qualquer um, e defender tudo aquilo que a gente sente. Não, e é interessante, Bruna, você até só fala, porque assim, ao mesmo tempo que nós estávamos morrendo na pandemia, a concentração de renda aumentou absurdamente. Então, assim, as propostas que você coloca é difícil, mas é urgente. Se a gente quer pensar a nossa sobrevivência, isso tem que ser colocado em pauta, entendeu? A questão das bancadas é uma, assim, como é que pode a gente deixar de ter uma bancada do SUS? As pessoas não defendem mais o SUS, entendeu? Dentro do parlamento. Você cria uma forma, que é o orçamento secreto, que joga dinheiro que a gente não sabe nem para onde vai. E, assim, é muito dinheiro. E eu ia falar, nossa, cara, que não tem dinheiro para investir, entendeu? É fundamental a gente tornar esse financiamento público novamente. E um público que pense nós, que somos quem constrói esse país, entendeu? É fundamental nos ver enquanto cidadãos, né? E para isso, por isso que eu acho, assim, nosso papo assim, hoje foi perfeito, porque demonstra que os trabalhadores, eles são cidadãos e eles precisam se organizar, a gente precisa se organizar, né? A nossa indignação, ela tem que tornar a ação permanente, né? Permanente. Então, assim, a gente fica muito agradecido demais. E aí eu queria fazer uma pergunta, como que anda, assim, a sua reintegração do cargo? Porque aí é uma luta, né? Tô vendo aí você coçando a cabeça que não está sendo fácil. Mas eu gostaria de ouvir, porque eu acho que isso também demonstra de que forma uma empresa pública, que é a Conurb, ela também se colocou de instrumentos da empresa privada, assim, de desorganização total dos trabalhadores, né? A gente, sabe, você conseguiu destruir a luta dos trabalhadores, tornar essa luta ilegal,
E não é, gente, assim. Se a gente quer ter condições mínimas de trabalho, se a gente quer viver dignamente, precisamos ter condições dignas de trabalho, né? E são demandas urgentes. É necessário. Isso está no horizonte, senão a gente vai para a barbárie, né? Total. Eu acho que essa pergunta e esse debate, primeiro, que está sendo muito importante, que é feito entre nós, né? Nós para nós, né? Eu acho que é fundamental. E eu acho que esse tema é importante, e aí eu vou me referir também em 2022 da greve, né? Companheiros, essa greve conseguiu avançar muito também na consciência política e na consciência econômica, né? Se a gente pega as perdas salariais de todos os setores, é cerca de 19%, né? E a ampla maioria dos patrões estão querendo dar abaixo da inflação. A gente foi um pouco além, mas foi com muita luta e com muito processo. Ainda ficamos abaixo da inflação, mas conseguimos 8%. Né? Eu acho que aí também tem um elemento fundamental, né? Que a gente precisa estar de olhos abertos. Qual foi o papel que as principais centrais, os principais instrumentos cumpriram nesse processo, né? Porque aí tu vai desembocar no processo eleitoral, né? As principais centrais cumpriram um papel de mobilização da nossa classe para apostar no processo eleitoral, né? Ao contrário do que a gente deveria estar fazendo agora, né? Nós deveríamos, nesse momento, estar fazendo uma jornada de luta por emprego, reposição salarial, contra os cortes na educação, pela revogação da reforma da Previdência, da reforma trabalhista. Esse era o momento da nossa classe estar na rua, né? E a gente acha que é um absurdo que, infelizmente, a agenda nesse momento pelas principais centrais, principais partidos de oposição, seja pautada pelo tema eleitoral, né? Porque até lá nossa classe vai seguir morrendo. Chacina de Jacarezinho, chacina na Penha. Aqui em Quintino foram 14, perdão, da última operação. Então, pensar nisso é importante também, porque ajuda a gente no novo horizonte confiar em nós mesmos, né? Nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que seguir essa batalha na rua, confiando em nós mesmos e, obviamente, exigindo desse setor. Eu fui preso nessa greve 2 vezes em menos de 2 horas. 2 vezes. É de um absurdo, é de um racismo absurdo contra quem está lutando, contra quem está defendendo a classe, né, os seus direitos. Né? O processo da reintegração, a gente está 8 meses já demitido, né? A gente vem sobrevivendo com a ajuda financeira da categoria. O que a gente faz? Quando está um dia antes do pagamento, a gente faz uma artezinha, um Pix, e pede para a categoria contribuir. Esse tempo todo nós estamos vivendo com a solidariedade dos nossos, né? Então é muito importante essa ajuda. O Pix, inclusive, vou colocar aqui agora, o Pix da campanha salarial unificada é 21 99 505 3057. E a gente está vivendo, seguindo a luta. Vocês ouviram os tiros agora, né? Ó, é todo dia isso. É muito importante porque a gente fala exatamente de onde a gente vive a vida toda. Nós precisamos combater isso. Né? E a gente está num processo de integração, a gente teve uma primeira audiência, a Conlurb, após o processo de demissão, abriu um processo administrativo e não me deu direito de defesa, não me deu direito de expressar o contraditório e fez isso sumariamente demitindo. Porque o nosso estatuto, nosso código de conduta, garante, no processo de demissão, uma sindicância para se apurar o contraditório. Né? E a Conlurb fez isso sumariamente. E a próxima audiência é agora em outubro. Né? A gente segue o trabalho de base, segue fortalecendo a luta da categoria, organizando para que a campanha de reintegração não caia no esquecimento. E nesse momento que eu estou falando com vocês, a semana passada tivemos um companheiro, Carlos, demitido, porque não concordou com a política da empresa dentro da sua gerência, e hoje foi o companheiro Fabrício Gardernal, um companheiro que é ativista, um lutador da categoria, também foi demitido, estava na greve, com uma justificativa esdrúxula, que estava denegrindo a imagem da empresa. Olha que absurdo isso, numa greve. Então, a gente está nesse processo, primeiro, de continuidade para combater a política da prefeitura, que está se tentando aprofundar os ataques contra os ativistas da categoria,
e segundo, tentando organizar a base do conjunto da nossa classe para uma resposta. A gente já de antemão deixa toda a solidariedade e o apoio para o companheiro Fabrício, estamos tentando um contato para ver o que precisa, como atuar conjuntamente, porque esse problema de demissão não é um problema individual do companheiro, é que a prefeitura e a direção do sindicato querem quebrar a oposição, obviamente, para que não surja nenhum processo de mobilização. Essa era a preocupação deles na campanha salarial, né? Que não era só uma luta salarial, era uma luta política. O Eduardo Paes queria acabar com a gente, queria derrotar a gente, e do ponto de vista está tentando aprofundar a política, e óbvio, a gente precisa organizar a categoria, mas também cercar de apoio e solidariedade os movimentos sociais, o movimento negro, os partidos de oposição, todas as centrais, para fortalecer essa luta pela reintegração e também enfrentar a prefeitura, que é dita progressista e prende e reprime os trabalhadores e trabalhadoras que lutam por direitos. Obrigado, Bruno, né? Eu vou reiterar aqui, a gente vai fazer uma postagem depois, Bruno, lá no Instagram, mas o Pix dele é 21 9950 53057. Banco Santander, agência 2284, e a conta corrente 010109793. Depois vocês podem escutar de novo, mas a gente vai colocar lá na rede social para ajudar o Bruno Gari e o André Balbina e mais esse companheiro que acabou de ser demitido, como o Bruno nos disse, né? Bom, a gente ficou muito assim feliz, impactado com toda a socialização da experiência de luta que vocês têm cotidianamente. Bruno, eu estava conversando aqui o tempo todo com os meus colegas, a gente gostou muito da entrevista, ela é muito potente e ela é uma representação desse ano eleitoral que a gente está vivendo no país esse ano, né? 2022 é decisivo e a gente não pode errar na urna, né? Para não correr o risco de mais 4 anos do Bolsonaro, mais 4 anos desse neoliberalismo predatório que come a vida do trabalhador, como você bem colocou, né? Então é isso. Essa foi a nossa roda de saberes, né? E aí agora a gente vai para o nosso quadro queridinho, que se chama o Pega a Visão, Bruno. Então, Bruno, a gente queria agora mudar um pouco a dinâmica do episódio e te perguntar, qual indicação cultural você daria para a gente? O que você anda lendo? O que você anda assistindo? O que você anda escutando? O que você anda dançando? A gente queria escutar para você como está o seu momento de lazer. O que você faz, Bruno, né, nas horas vagas? Eu tenho poucas horas vagas, né? Mas a gente tenta fazer alguma coisa. Nesse momento, eu estou lendo esse livro aqui, Germinal, né? Que fala da história de um operário, os desafios no processo de luta. É um livro histórico, né? Passa em 1917, 17, né? Que estou tentando acabar de ler aí com pouco tempo que me resta, né? Cara, samba, eu sou da Zona Norte. O áudio tá ruim, gente? Eu ia falar isso. Pra gente, é impossível que você não vá numa roda de samba. Em Quintino, é impossível. É impossível que você não vá. Eu gosto muito de samba. Samba no Parque Madureira, né, parceiro? Samba da periferia, samba nosso, né, que a gente consegue da Serrinha, desses locais que são bastante potentes e tem uma história, né? Eu acho que essa é a minha vida quando eu tenho algum tempo de fazer. Eu gosto de ir para um samba, gosto de escutar um som, Diogo Nogueira, gosto de escutar algumas coisas de raiz, Jorge Aragão. Eu gosto de escutar essas coisas que ajudam a gente também a cada dia se fortalecer mais, né? Sobre o tema da diversão, cara, eu curto muito o Engenhão com as crianças. Eu tenho 2 filhos, né? Então a gente vai para lá, toca muita zoeira, né? Maria gosta de andar de skate, Arthur gosta de ficar brincando naqueles brinquedos doidos lá. A nível cultural, assim, de alguns museus pelo Rio, a Cidade do Amanhã também é uma boa pedida, mas os meus rolés especificamente são pela Zona Norte, né? Batata de Marechal, sentar naquela praça, trocar uma ideia, ver o trem. O trem é uma coisa, é um rolê infinito, gente, sabe? Tá dentro do trem, viver, ter aquelas vivências, ter aquele cotidiano é uma coisa que dia a dia também faz a gente ter muitas reflexões, né? Eu vejo pouca TV, né, cara? Porque isso arrebenta a vida da gente, né? Toda hora tentam moldar a gente ideologicamente, então
eu tô assistindo DV, eu acho que o áudio falhou, eu tô lendo esse Germinal aqui, que é uma boa leitura, que a minha companheira Laís me deu de presente de aniversário, e eu tô curtindo muito. Além de todas as coisas, né? Os livros mais que falam sobre o tema da luta de classe, né? Eu leio muito Manuel Moreno também, a Revolução da China, que a gente, do combate socialista, que também lançou, mas assim, quando eu tenho muito tempo também, que aí eu vou fazendo. Tem um livro que é muito bom também, que eu estou com outro aqui, que é um companheiro Gari, que escreveu, um livro de poesias, Loucuras de um Poeta. É um vigia, na verdade, que escreveu isso e me deu de presente na campanha de 2018. Então, sempre que a gente pode, eu vou lendo, vou desenvolvendo e vou aproveitando, né? Porque a gente tem que fazer luta sorrindo também, sabe? Eu acho que isso é importante, né? Ter esse equilíbrio é parte fundamental que coloca todo dia a gente em movimento e seguindo esse processo. Eu acho lindo. Nós temos que ter a vida plena aí. E vamos dar todas as batalhas até o fim para que isso seja possível. Então, dentro dessa ideia do Pega Visão, tem um livro que eu comprei, que acabou de ser lançado, que é da Neuza Santos Souza, se chama Tornar-se Negro. Eu comprei recentemente, assim, eu acho que é um livro que é importante da gente ler, né? Até porque em outros episódios a gente já comentou em alguns momentos alguns livros de intelectuais negros que formam esse espaço dentro do meio editorial brasileiro. Ele tá trazendo obras e reflexões fundamentais, né? Eu acho que a fala do Bruno hoje, comentando dessa organização de trabalhadores, dessa questão desse racismo estrutural, ele requer também que a gente leia isso e divulgue para os ambientes que a gente está de organização, né? Como o Bruno colocou hoje, em todo momento, assim, é fundamental os trabalhadores se organizarem. E precisamos estar organizados e levantar nossas pautas, porque estamos sendo massacrados. Esse governo e essa situação que está atual, não tem como, gente, não tem como a gente aguentar mais nenhum ano desse jeito. É fundamental a gente mudar, é fundamental a gente mudar o legislativo e o executivo e também nos organizar, porque senão não vai ter como a gente reverter a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e várias outras reformas que passaram pós-golpe, né? E que só nos colocaram ainda mais em situações precárias e fizeram o Brasil retornar para o mapa da fome, né? Que é uma realidade. Então, gente, esse foi o nosso Pega a Visão de hoje, com as indicações maravilhosas do Bruno e do Marcos, né? E é isso, esse foi mais um episódio da temporada Negros na Política. A gente discutiu hoje trabalhadores e a política, né, com o Bruno Gari. E a gente está muito feliz com esse episódio, né? Mais uma vez, a gente vai divulgar depois o Pix para ajudar o Bruno e o André, né? E é isso, e a gente queria mandar o nosso Fora Bolsonaro de sempre, né? Esse ano a gente tem que fazer diferente, como o Marcos falou, e é isso. Bruno, eu queria que você desse suas últimas palavras para os nossos ouvintes, de agradecimento, de despedida. Oi, gente, eu queria começar agradecendo aí a Ju, ao Felipe, ao Marco, um papo importante para nós, né? Um papo fundamental nesse momento aí que a gente trocou essa ideia e que já está tendo uma conjuntura bastante difícil do ponto de vista de derrota desse governo, mas eu acho que a gente tem que seguir firme. E para concluir, a nossa classe vai apontar o caminho e a saída. É só a nossa classe que vai conseguir fazer isso. Eu acho que temos que seguir apostando nesses processos de mobilização e de luta aí, que vão ser cercados aí. O tema eleitoral vai estar cercado de lutas, né? Se a gente pega os principais bastiões da campanha do peso pesado do operariado, vai entrar em campanha salarial os Correios, os bancários, os petroleiros. Então, apostar aí que também possa surgir algo, óbvio, um processo de mobilização para que a gente coloque Bolsonaro e sua quadrilha para fora, né? Para varrer esses canalhas aí racistas que vêm atacando o nosso povo. E é óbvio que é na rua que a gente pode definitivamente derrotá-lo, e é para já, é para ontem,
Tá bem, gente? É isso aí, gente. O recado está dado. Trabalhadores e política, sigam a gente nas redes sociais e curtam a gente para mais episódios.